Depois que o dilúvio terminou e Deus renovou sua aliança com Noé e sua família, eles começaram a reconstruir suas vidas. Noé tinha 3 filhos: Sem, Cam e Jafé. Deus os havia abençoado e eles sabiam que tinham uma missão importante: povoar a terra e viver para a glória de Deus. Os filhos de Noé começaram a ter filhos, e a terra logo se encheu de pessoas novamente. Deus estava cumprindo sua promessa de preservar a humanidade e de fazer a criação florescer mais uma vez. Mas nem tudo continuou perfeito. Um dia, algo muito triste aconteceu. Cam, um dos filhos de Noé, cometeu um pecado grave. Ele viu seu pai em um momento de fraqueza e zombou dele, em vez de mostrar respeito. Isso deixou Deus muito triste, porque demonstrava desobediência e falta de amor. Os outros 2 filhos, Sem e Jafé, agiram de forma diferente. Quando souberam do que havia acontecido, tomaram um cobertor e, andando de costas para não desonrar seu pai, cobriram Noé. Eles demonstraram respeito e honra, atitudes que agradam a Deus. Quando Noé soube do que Cam havia feito, ele ficou muito decepcionado. Como pai, ele sabia que Deus exige que honremos aqueles que ele coloca como líderes em nossas vidas, especialmente os pais. Por causa disso, Noé declarou que os descendentes de Cam enfrentariam muitas dificuldades. Apesar disso, Deus continuava mostrando sua misericórdia. Ele não destruiu a humanidade novamente. Noé e seus filhos ainda tinham a oportunidade de ensinar seus descendentes a amar e obedecer a Deus. Mas, com o tempo, o pecado continuou a crescer. Os descendentes de Sem, Cam e Jafé começaram a se espalhar pela terra, mas não da forma como Deus tinha ordenado. Em vez de preencher a terra inteira, eles decidiram se reunir em um só lugar. Um dia, essas pessoas tiveram uma ideia. Elas disseram: "Vamos construir uma cidade e uma torre tão alta que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pela terra." Mas essa ideia não agradou a Deus. Eles começaram a trabalhar juntos, usando tijolos e betume para levantar uma torre gigantesca. Parecia um grande esforço de unidade, mas havia um problema. Eles estavam desobedecendo a Deus. Deus havia dito claramente que eles deveriam se espalhar pela terra e povoá-la, mas aquelas pessoas queriam fazer o contrário. Elas estavam tentando fazer seu próprio nome famoso, em vez de glorificar a Deus. Isso era pecado. Deus observava tudo lá do céu. Ele viu como aquelas pessoas estavam cheias de orgulho e desobediência. Elas estavam colocando seus desejos à frente da vontade de Deus. Então, Deus decidiu agir. Ele sabia que aquele orgulho poderia levar a consequências ainda mais graves. Em sua sabedoria, ele fez algo que mudaria a história da humanidade para sempre. Deus desceu e confundiu a língua das pessoas. Até aquele momento, todos falavam a mesma língua, mas agora elas não conseguiam mais se entender. Imagine a confusão. Um pedreiro pedia um tijolo, mas o ajudante trazia areia, porque não entendia o que ele dizia. A confusão foi tão grande que elas não conseguiram mais continuar construindo a torre. Aos poucos, as pessoas começaram a se separar, formando grupos que falavam a mesma língua. Esses grupos se espalharam por toda a terra, exatamente como Deus havia ordenado desde o início. A torre ficou inacabada e o lugar passou a ser chamado de Babel, que significa confusão. Essa história nos ensina algo muito importante. Deus é bondoso e misericordioso, mas Ele não tolera o pecado. Ele nos ama tanto que nos corrige, para que possamos aprender a obedecer e viver para a sua glória. Mesmo quando desobedecemos, Deus nos dá chances de nos arrependermos. Ele sabia que as pessoas continuariam pecando, mas ainda assim, Ele manteve sua aliança com Noé e prometeu enviar no futuro um Salvador que venceria o pecado de uma vez por todas. A história de Noé, seus filhos e a Torre de Babel nos mostra que a humanidade tem um coração pecaminoso, mas Deus sempre cumpre seus planos. Ele é fiel e poderoso, e podemos confiar nele. No próximo vídeo, veremos como Deus escolheu Abraão para iniciar um novo capítulo na história da redenção. Ele prometeu que, por meio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Deus sempre tem um plano. Se você quer saber sobre essa história,
Não perca o próximo vídeo e não esqueça de pedir ao papai ou à mamãe para deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos. Tchau, pessoal!